Olá, amigos! O que fazemos diante das dificuldades? Quando nos deparamos com situações difíceis, em que nos sentimos muitas vezes quebrados, angustiados, muitas vezes nós permitimos que a desesperança tome conta do nosso coração. Nossos irmãos orientais têm muito o que ensinar. Há 5 séculos, no Extremo Oriente, havia um senhor feudal, no Japão, que tinha uma porcelana com a qual ele fazia a cerimônia do chá, muito importante para os japoneses na perspectiva religiosa. Esta porcelana, que vinha atravessando gerações da sua família, caiu no chão e quebrou. E como ele era muito apegado à tigela, ele pediu aos servos que tentassem consertar. Os servos então vieram com uma espécie de arremedo com os grampos, tentando juntar as partes da cerâmica. Logicamente, não serviu. O senhor feudal então chamou os melhores artesãos do seu feudo e pediu que reparassem a tigela quebrada, que juntassem os cacos da peça que era tão preciosa para ele. E assim fizeram os artesãos. Tiveram a ideia de usar uma espécie de verniz polvilhado com ouro, e assim eles foram montando delicadamente as partes quebradas até remontar inteiramente a tigela. Quando estava pronta, a tigela que tinha sido ligada novamente, colada novamente com esse verniz polvilhado com ouro, estava muito mais bonita do que era. Já não era a mesma tigela, era uma outra tigela. O que nos leva a uma grande reflexão sobre a própria experiência humana, sobre a própria condição humana. Nós não somos seres perfeitos. Ao contrário, estamos no caminho dessa perfectibilidade. Aqui e acolá, nossas imperfeições, nossas falhas, elas sobressaem. Nos sentimos quebrados, mas aí, exatamente quando estamos nos sentindo mais descolados, nós podemos fazer esse artesanato. Há uma bela metáfora neste ensinamento. A experiência humana aqui na Terra é uma travessia em busca dessa iluminação, quando percebemos que estamos aqui para fazer esse bordado dentro de nós, costurar com um fio de ouro da resistência, da resiliência, da coragem, os pedaços da nossa alma, do nosso espírito, que de alguma forma ficaram machucados na travessia. A benfeitora Joana de Ângeles, no livro uma mensagem psicografada por Divaldo Franco, por nosso irmão Divaldo Franco, que foi publicada na revista Reformador de agosto de 2013. Não foi no livro, mas eu encontrei na revista Reformador. Ela diz: ninguém consegue viver em equilíbrio sem um projeto de existência alicerçado na afetividade. O que implica dizer que ninguém logra êxito em realizar-se durante a vida física sem um objetivo psicológico superior. A benfeitora quer dizer que nossa existência aqui na Terra, ela precisa ter uma direção positiva. A despeito de todas as nossas dificuldades, nós devemos conduzir o barco da nossa existência nessa direção de esperança. Através de propósitos positivos, nós devemos traçar um caminho que nos ajude a fazer essa reconexão,
bordado nas nossas peças íntimas que muitas vezes se fragmentaram ao longo do caminho. A benfeitora segue ensinando que se o objetivo é material, ou seja, se a nossa vida ela tem apenas interesses materiais, imediatos, do aqui e agora, apenas isso, e são objetivos constituídos por interesses egóicos, o sentido da vida logo vai desaparecer. O ser, então, derrapa em transtornos de comportamento, mergulhando em melancolia e asfixiando-se na depressão. Muitas pessoas estão, neste momento, acometidas pela depressão exatamente porque perderam o fio de ouro do bordado do seu plano afetivo. Se desconectaram de si mesmo e do propósito da sua própria vida. É preciso, então, que a gente faça um trabalho de reconhecimento das emoções que cultivamos dentro da gente. Antônio Damasio, num livro chamado O Erro de Descartes, ele diz, Antônio Damasio é um neurocientista que publicou esse livro em 1994. Ele diz, o começo de tudo foi a emoção. O sentimento não é, portanto, um processo consequente da emoção. Então é preciso que a gente entre em contato com o padrão emocional que a gente costuma cultivar. Se eu sou muito ligado a um padrão mórbido de tristeza, ou se eu sou muito ligado à reclamação, à queixa, minhas emoções são de raiva, as emoções que eu mais cultivo são emoções de medo, de angústia, de tristeza. Eu então vou acumular todo um padrão de sentimentos, eu vou ruminar um padrão de sentimentos, não é, que provocarão pensamentos automáticos, cristalizados, distorções cognitivas que resultarão num comportamento disfuncional diante da vida. E aí mais adiante, nós vamos trazer, conduzindo já para o final a nossa reflexão, os 3 grandes medos da vida. Lembrando que o medo é uma emoção que faz parte do kit humano. Deus, quando nos criou, já colocou no nosso kit o medo. O medo, ele nos coloca em alerta, o medo nos coloca em atenção, ele ajuda para que nós não nos lancemos em situações perigosas desnecessariamente. Então o medo, uma boa dose de medo, é necessária, é protetiva. O problema é quando o medo se exacerba e retira minhas possibilidades criativas, te retira minhas possibilidades de me lançar ao mundo, de ser no mundo e ao mundo, ou seja, de realizar o meu propósito de vida. E aí então nós vamos trabalhar 3 tipos de medos básicos. O medo de não sobreviver, que está muito ativado neste momento da pandemia do coronavírus. O medo de enlouquecer, que também está um pouco ativado. E o medo de não pertencer. Liana Alves, que é uma escritora que quero muito bem, gosto muito, ela diz assim: o pavor de não sobreviver fora da relação com o objeto de apego é a emoção básica que nos prende a relacionamentos abusivos, empregos nos quais a humilhação, o estresse, o assédio moral são frequentes ou situações psicologicamente dilacerantes. Muitas vezes, por medo de nos lançar na vida, de viver as nossas experiências, por medo de receber um não, por medo de errar, por medo, inclusive, de não ser amado, nós retemos nossas possibilidades afetivas
nossas possibilidades criativas. É preciso que a gente entenda que qualquer árvore, como diz Jung, qualquer árvore que queira tocar nos céus precisa de raízes tão profundas a ponto de tocar o seu próprio inferno. Não há forma de nós superarmos os nossos medos, as nossas angústias, inclusive as nossas dificuldades, se não atravessarmos o nosso inferno. Ou seja, se não nos autoconhecermos, se não entrarmos em contato com as nossas próprias emoções, as nossas angústias, aceitar as emoções que nos atravessam exatamente como se elas estivessem atravessando. Isso se chama um movimento de autocompaixão. Aceitar-se como se é, como se está. Ter a consciência da nossa verdadeira estatura moral, nem para mais, nem para menos. Aceitar o degrau onde estamos é condição essencial para galgarmos outros degraus na escala evolutiva. Mais adiante, nós vamos trazer uma reflexão de Joan Kristita, que é uma monja beneditina. Esse excerto que eu retirei de um livro dela chamado In Between the Dark. Neste excerto, a monja diz: somente uma experiência de nossa própria escuridão nos dá a luz de que precisamos para ajudar os outros, cuja jornada para os pontos escuros da vida está apenas começando. Então entrando em contato com a nossa sombra, ou seja, com nossas imperfeições, com os caquinhos do nosso processo existencial, entrando em contato é que vamos fazer o artesanato com o fio de ouro, não é, que a vida nos oferece. Joni Singer, que é uma psicanalista junguiana, também pode nos ajudar nessa reflexão, quando ela diz que quando a pessoa consegue manter-se junto à sua alma, conferir à sua própria alma um valor mais alto, ela compreenderá que problemas, fracassos, humilhações, embora pareçam proceder de fontes externas, estão na verdade dentro dela mesma, e que se forem entendidos por essa perspectiva, têm o potencial de enriquecer a nossa vida. E para finalizar, nós vamos trazer uma passagem de Jung, de Carl Gustav Jung, quando ele nos adverte que o principal objetivo de uma terapia psicológica não é transportar o paciente para um impossível estado de felicidade. Ninguém fica feliz o tempo todo. Tristeza, desencanto fazem parte do código existencial, fazem parte da travessia humana. Ninguém fica feliz o tempo todo. Quando a tristeza se nos ocorre, é preciso aceitá-la compassivamente e meditar o que é que essa tristeza está nos ensinando. Para a partir dessa aceitação, começar a tecer o bordado da alegria. Através desse contato com a tristeza, nós podemos construir uma alegria real. E Jung diz: a terapia psicológica ela não tem o objetivo de nos colocar nesse estado eterno de felicidade, mas sim de ajudar-nos a adquirir firmeza e paciência diante do sofrimento. A vida acontece nesse equilíbrio entre alegria e dor,
Quem não se arrisca para além da realidade, jamais encontrará a verdade. E para concluir, vamos trazer um excerto do livro Florações Evangélicas, psicografado por Divaldo Franco, da benfeitora querida Joana de Ângeles. Joana diz: o labor fraternal, o culto doméstico do Evangelho no lar, o pensamento de otimismo frequente, o recolhimento em oração, a par do uso da água magnetizada e do passe, produzem expressiva terapêutica valiosa e de imediatos resultados para a aquisição da saúde e da renovação, combatendo o medo.